O cortisol em excesso, ele é neurotóxico. Exatamente, um nevoeiro mental. Como a sociedade romantiza a produtividade e ignora os sinais de cansaço, né? Eu tive uma arritmia cardíaca muito intensa. Hoje nós vamos estar conversando sobre a diferença entre preguiça e exaustão mental. Tem muita diferença, né, Dr. Marco? Tem muita diferença. Exaustão mental é uma coisa séria. Muito séria. Preguiça se pode ainda se propor, mas exaustão mental é a hora que você realmente acabaram suas energias, né? Nossa, em relação a acabaram-se as energias, nós vamos falar sobre isso. Eu lembro uma aula que eu estava presente, que o doutor deu, até tinha um quadrante que falava quando chegava nessa exaustão o que acontecia. Mas eu não posso deixar de comentar sobre o estigma da preguiça. Preguiça não é um termo médico necessariamente, mas considera-se que ela pode ser substrato a uma queixa a um substrato maior, digamos assim. Doutor Marco, sobre exaustão mental, quais são os sinais dessa exaustão? Uma delas é aquilo que chama de fog, que você fica embaralhado, como se fosse uma nuvem. Um nevoeiro mental. Nevoeiro é um fog, mental. né? Isso. Então você não consegue raciocinar direito, você perde a sequência de raciocínio. Isso é muito comum nos estágios bem avançados do estresse, né? Então você tem o estresse, segundo Mario Dalip, os 4 estágios do estresse, que é alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. Uau! A exaustão não é só exaustão mental, mas exaustão como um todo. E aí a pessoa fica realmente com um problema sério. Então nós estamos falando que já tem um alerta inicial. Isso. Nós temos que estar atento para isso, né, doutor Marco? Porque isso é uma progressão. Desse alerta você vai se aprofundando no cansaço e a mente vai se exaurindo. E aí você pode ter uma série de problemas associados, né? Desde falta de vitamina, enfim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, doutor Marco, eu queria pegar o gancho dessa sua fala, que as pessoas nesse corre-corre do dia a dia, essa loucura que está a vida, elas acabam minimizando essa questão do cansaço que aparece às vezes e a pessoa insiste, persiste, né? Até que isso se torne crônico. Então está até escrito aqui, como a sociedade romantiza a produtividade e ignora os sinais de cansaço, né? Pois é, o sinal de cansaço é muito sério. Ainda mais, tem uma pesquisa que foi feita agora em 2000 recente, não vou dar data exata, mas que muitas pessoas, e principalmente crianças, a partir de 2009, com o aparecimento do celular, as pessoas ficam muito tempo no celular, depois não conseguem dormir direito. Você não dorme direito, não descansa. Você não descansa, no dia seguinte está cansado. Perfeito, doutor Marco, perfeito. Então, parece que a ansiedade aumentou em 150%, dos meninos 150% e das meninas 130%, de tanto ficar no celular. E o celular começou a ser um veículo de exaustão. Eu tenho que saber o que está acontecendo, tenho que saber. Então a pessoa não dorme direito e aí ela começa a ficar exausta. Porque o sono é a base de tudo, né? Olha só, as dicas do Dr. Marco. Nós podemos dividir em 2 sub-assuntos. Nós estamos falando de crianças, estamos falando de pessoas, então eu vou aproveitar o gancho, né, doutor Marco? Porque estas crianças não rendem durante o dia. Isso. Ficam muito tempo nas mídias, lógico que nós não estamos criticando o avanço e a necessidade da tecnologia, mas tudo com consciência, né? Então, doutor Marco, muitas das crianças, elas são tidas como preguiçosas, por isso que eu falei do termo pejorativo, porque elas não rendem durante o dia, né? Então, doutor Marco, pode comentar um pouco sobre essa exaustão que vai acontecendo a ponto de nem a criança, nem o adulto ser mais produtivo? Veja só, e tem várias outras coisas. Por exemplo, a apneia do sono. A apneia do sono é um problema sério, que a pessoa não dorme direito, porque a hipoglota ela fecha e ela acorda assustada,
às vezes não consegue dormir e entra num ciclo. E esse ciclo o ciclo que deveria ser reparador não é reparador. A pessoa então começa a entrar numa falência mesmo. Então é muito importante você ver a parte da higiene do sono, né, que horas você vai dormir, se você comeu muito, se você bebeu bebida alcoólica, enfim, tudo isso aí leva a uma exaustão. E aí não é preguiça, é exaustão. Então nós vamos separar aqui, doutor Marco, eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo entender que nós estamos falando de um estresse que ele pode ser emocional, mas biológico também. Porque a partir do momento que eu faço mau uso das minhas horas, seja nas telas ou por qualquer outro motivo, excesso de trabalho, e que eu não reconheço que eu estou fora dos meus limites, eu posso chegar num estado de exaustão, porque isso vai me causar ansiedade. Ansiedade, tá certo isso? Então, a ansiedade ela é muito importante nesse processo, que a ansiedade, quando é uma ansiedade, um pico de ansiedade aguda, tudo bem. Quando é ansiedade crônica, com pensamento muito acelerado, com muitas informações, o que acontece? Aí, bioquimicamente falando, você produz aquele famoso cortisol. E o cortisol, ele interfere no nosso sono também. Nós temos uma produção máxima de cortisol por volta de 8 horas da manhã, e o ideal é que ele vai diminuindo, e aí à noite você tem o indutor de sono, que é a melatonina, né? É verdade, Só que quando a melatonina ela encontra excesso de cortisol, ela não funciona, né? E olha que interessante, né, doutor Marco, em relação à melatonina, o nosso corpo é tão sábio que começa a cair à noite, nós liberamos esses hormônios responsáveis, mas nós temos o ciclo circadiano, né? Ele reconhece esse cair da noite. Porém, se nós ficamos muito tempo com as telas ligadas, o nosso cérebro entende que ainda é dia e não produz esse hormônio que é a hora de acalmar, é a hora de descansar, concorda? Então, na parte da fisiologia, nós temos um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Ela fica bem em cima do quiasma óptico, aqui em cima. E ela tem ligação tem feixes neurais que identificam a luz. Tem um aparato neural que vai reger o nosso funcionamento também. Mas vamos, doutor Marco, nós falamos tudo isso no nosso curso, é maravilhoso, né? E vamos nos ater mais à ansiedade que ela causa a esse mal-estar e acaba descompensando o organismo. Então, essa correria, essa loucura que nós vivemos nos dias de hoje, pós-pandemia, a coisa piorou muito. Piorou. O excesso de telas, a falta de consciência do seu próprio corpo, tudo isso pode gerar um estado generalizado de tensão e estresse, e isso pode ocorrer o quê com o corpo? Um estado de caos. Caos. Explica um pouquinho esse caos. O que é o caos? Então, você tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio passa pelo equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Se você tem muita atividade simpática, ou seja, se você está sempre num processo de luta e fuga, você está sempre alerta, você não descansa. O outro lado do sistema nervoso é o que se chama do parasimpático, que é de descanso e digestão. Então você tem que ter equilíbrio entre o estado de atividade e o estado de descanso. Isso se dá através do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Você não pode ter um lado só o tempo inteiro ativado, nem o outro o tempo inteiro ativado. Se você está sempre com o simpático, você está sempre alerta, sempre em estado de luta e fuga. O que acontece? A adrenalina está lá em cima, o cortisol está lá em cima, e você não dorme direito, não se alimenta direito, você fica com o pensamento acelerado, e aí você não descansa. Para quem está aí nos ouvindo, óbvio que o cortisol é necessário, como o Dr. Marco falou, nós temos o pico desse cortisol, mas o cortisol em excesso ele é neurotóxico, neurotóxico. Se o nosso cérebro, a nossa central de comando, e eu estou intoxicando esse cérebro, imagine só como é que meu sistema todo vai funcionar de uma forma péssima. Então, o querido colega teve essa certeza porque teve um mal-estar
por conta de estresse. Nem sabia que tinha estresse por excesso de trabalho. Então, eu era executivo de empresas multinacionais, viajava muito, era muita correria, muita responsabilidade. Eu achava que eu estava assim, que eu era uma pessoa zen, né? Praticava yoga, meditação, alimentação natural. Só que um belo dia eu tive uma arritmia cardíaca muito intensa, fibrilação atrial, e fui parar na UTI. E a causa provável era ansiedade e estresse. Então, e como que a gente ansiedade pode e perceber, estresse. como que a gente pode perceber os nossos limites? Então, é difícil, mas você tem que perceber que teu corpo não está mais reagindo bem, teu emocional já não está reagindo bem, você está sempre ansioso, está sempre preparado para uma coisa que nem sempre acontece. Veja Por a exemplo, importância, né, da neurociência hoje, do indivíduo ter consciência do que acontece com o seu corpo. Quando eu falo de neurociência, eu falo de autoconhecimento. Se perceber, essa sua fala é muito importante. Então, se você entende que você tem um limite para as coisas, você lembra aquele diagrama que se tem vida social, vida... A roda da vida. A roda da vida, isso. Exatamente, a roda da vida. Então, quando você considera a roda da vida, você tem que ter equilíbrio na roda da vida, em todas as suas posições, né? A roda da vida são áreas da nossa vida que nós devemos contemplar de maneira igualitária e não dar atenção somente para o trabalho, somente para a família, porque se essa roda da vida descompensar em alguma dos seus subitens, essa roda não vira. É um assunto muito presente hoje em dia, essa questão dessa exaustão, dessa preocupação até das pessoas. Será que eu estou depressivo porque acaba a energia, né? Às vezes não é uma depressão, às vezes é uma exaustão. Como que nós podemos prevenir e também remediar essa situação de cansaço, de estresse? Bom, você passa por alimentação adequada, logicamente por sono adequado, prática de esportes adequada e também treinamento de biofeedback, que é uma das possibilidades. Na verdade, nós estamos conversando porque nós chamamos atenção por uma questão mais natural, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em usar químicas que promovam esse bem-estar, enquanto que nosso corpo ela tem uma farmácia biológica natural. E quando nós falamos de biofeedback, nós estamos falando da única via de acesso natural que permite que a gente possa relaxar, que é aquele sistema que ele falou sobre o simpático e parasimpático, mas isso nós abordamos no curso. Então, essa via de acesso natural que é a respiração, o que ela tem a ver com biofeedback e o que ela promove no corpo? Então, todo mundo que está vivo respira. Muitas pessoas respiram errado. Uma respiração muito alta, que são respirações relacionadas à ansiedade. Normalmente é de 14 a 16 respirações por minuto. Aquela respiração ofegante. Isso não é legal, porque teu cérebro está entendendo que você está numa situação de risco, de ansiedade. E a ansiedade vem da sobrevivência. Quando você troca essa respiração por uma respiração diafragmática, numa certa frequência, que é chamada frequência de ressonância cardiovascular, leva a um estado chamado de coerência cardíaca. Esse estado de coerência cardíaca é um estado em que você modula teu sistema nervoso autônomo, ou seja, você equilibra teu sistema nervoso autônomo. Mas não se dá em qualquer tipo de respiração. É uma respiração específica, que é chamada de respiração na frequência de ressonância. A tua frequência de ressonância é diferente da minha, que é diferente da tua. Então a gente tem que entender qual é a nossa frequência de ressonância. E tem que ter um equipamento que mede isso. Por isso que nós somos disseminadores de conteúdos científicos, porque são assuntos que não são do cotidiano, né?
não são do nosso conhecimento. Então, nós aproveitamos para trazer os nossos cursos para que vocês possam ter um conhecimento de ponto, conhecimento científico. E agora, no momento, nós estamos batendo esse papo gostoso, porque, assim, é um apelo, né? Se vocês estão sentindo alguma coisa diferente no corpo de vocês, um desânimo, procurem ajuda. Procurar ajuda nunca é demais e não é sinal de fracasso, né? É claro, não. É necessário, totalmente necessário, né? Imagina que uma pessoa está no mar se afogando e não quer ajuda, vai se afogar. Vai se afogar. Se alguém vai lá joga uma boia, aí ajuda. Então precisa de ajuda, né? Ninguém consegue se equilibrar sozinho sem ter nenhum tipo de orientação, né? A verdade é que nós precisamos conhecer mais o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso eu, para nós podermos sermos realmente um ator não coadjuvante, mas um ator principal dentro do nosso processo de vida, né? Então, vamos prestar atenção em nós, vamos nos cuidar. Nós temos várias técnicas, várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. E nós vamos estar falando sempre dessas técnicas, vamos estar conversando. Mais que isso, nós temos um espaço clínico-educativo aqui. Mais que isso, nós temos o criador desse biofeedback no Brasil maravilhoso. E o intuito é realmente levar saúde para as pessoas. É quase um propósito de vida. É uma saúde emocional para uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Se vocês têm interesse em conhecer mais sobre o Cardiomotion, venha com a gente. Vocês vão gostar muito do assunto. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. Tchau.